E o Cruzeiro desistiu da contratação de Wesley. Boa notícia pro Corinthians, outro interessado no atacante de 21 anos de idade. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai lembrar que o Wesley havia dado sua palavra de que fecharia com a Raposa. O acordo entre Al Nassr e Cruzeiro estava sacramentado. Empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Wesley era esperado nesse final de semana em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Só que, contei para vocês, desde o princípio a ideia do Wesley era atuar no Timão. Num primeiro momento o Corinthians alegava não ter capacidade financeira para pagar seu salário de R$1,5 milhão por mês. Acontece que o Corinthians conseguiu uma engenharia financeira que lhe permitisse o pagamento dessa grana e voltou às tratativas. Wesley prefere jogar no Corinthians ao Cruzeiro, foi por isso que o Cruzeiro anunciou a saída dessa negociação. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, não quer entrar em leilão. Agora o Timão só depende da queda do transfer ban, uma punição que tem contra ele, que o impede de registrar jogadores para que o Wesley seja anunciado. Sobre o Cruzeiro, Arthur Jorge e o departamento de futebol da Raposa já estão no mercado em busca de um outro atacante com características parecidas ao Wesley e o mais importante, que chegue sem custos ou próximo disso. A ideia do Cruzeiro não é investir na aquisição dos direitos econômicos de um atacante por agora, assim como pretende fazer em relação ao volante que é pretendido no mercado. Ô Léo Campos, um abraço aí para todo mundo, para quem continua aí com a gente. Eu saio aqui desse amistoso bem decepcionado com algumas coisas que aconteceram. E são coisas assim que não é possível que o Cruzeiro vai voltar de uma parada para a Copa do Mundo. Tudo bem, tem mais alguns dias ainda. Ele falou aí sobre amistoso, mas é jogo treino, né, que vai fazer aí antes da retomada contra o Internacional. Mas e não é que eu tô querendo chegar aqui e falar que a responsabilidade de ter perdido um amistoso como o Cruzeiro perdeu. Primeiro que o Cruzeiro criou muito mais que o Grêmio, 2 pênaltis perdidos, o que não pode acontecer. Mas amistoso também serve para você corrigir muita coisa, né? E ver o que precisa melhorar. Acho que esse jogo aqui hoje contra a equipe gaúcha serviu para mostrar que a gente vai voltar de uma janela aí à conta do chá. E talvez até menos do que a conta do chá, né? O Rojas eu acho que vai se adaptar rapidamente. O Peck ainda vai precisar de mais alguns dias na parte física, né? Então a gente sai de Kaique e Christian totalmente adaptados até o momento para o Rojas, repito, ok, mas o Peck ainda não vai estar pronto. A gente tem um Sinisterra muito melhor fisicamente, fazendo coisa que ele não fez até hoje na passagem dele no Cruzeiro, mas só isso não é o suficiente, né? Quando você vem para um amistoso e aí do nada aparece o Marquinhos entre os titulares, o Matheus Henrique na vaga do Lucas Romero, e eu espero que isso seja só um teste, tá? O Matheus Henrique ainda tem muita coisa para ele se tornar uma peça confiável no time do Cruzeiro. E na direita da mesma forma, e acho até que o William fez um bom jogo. Se o William ele seguir desta forma como ele atuou, ele ainda é útil ao time do Cruzeiro. Mas o titular ali é o Fagner. O William vai jogar em determinadas situações. E quando você vem, 2 jogadores ficaram fora do primeiro amistoso. E aí a informação é que o Cruzeiro trabalha com possibilidade de saída. No amistoso seguinte, os 2 já estão relacionados e mais que isso, entrando no jogo. O Wanderson entrou para ser a primeira alteração, depois até saiu, nem entendi também, né? Mas então até fiquei com um pouco de dó depois, porque ele jogou o quê? 20 minutos, né? E teve um lance que foi bizarro, né? Que foi a sequência e deu o pênalti também. O Chico da Costa, sabe assim, tem coisa que eu acho que o torcedor já está cansado. Eu espero que na volta mesmo isso não se torne realidade. Entrando com frequência, porque são jogadores que já demonstraram que não vão sair disso aí. Véio. O Matheus Cunha da mesma forma, aí já está, é a última opção, e esse parece que é a última opção mesmo. Porque algumas coisas que acontecem no Cruzeiro, fulano vai sair, tem uma negociação, aí do nada o cara já está aparecendo de novo entre os relacionados, entrando em jogo. Tudo bem, teve que segurar os garotos, por mais que eu não concorde, tá? Base
Se você tem jogador para ir adiante, tem. Se não tem, o importante é revelar, véio. É servir ao profissional. Então, a partir do momento em que você retira jogadores para um campeonato de base e esses jogadores eles seriam úteis ao profissional, tem um equívoco aí no processo. Mas eu espero que a diretoria do Cruzeiro, hoje eu vi aqui o Joaquim Pinto e o Spindel, que eles saiam daqui preocupados tanto quanto a gente para buscar reforço. Da forma como vai acontecer, aí é missão para eles. Véio. Eles que são remunerados pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro, pela diretoria do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro precisa encontrar opção. O elenco precisa de peça, porque senão a gente vai voltar à conta do chá para um pouco menos, e aí é oração, né? Para o Cruzeiro ir bem. E eu não estou preocupado aqui agora com o jogo do Flamengo, não. É a volta com o Inter, a nossa situação de tabela no Campeonato Brasileiro. Teve a parada para a Copa do Mundo aí, a gente está em 11º, viu, gente? A gente deu um respiro ali, mas ainda o negócio continua perigoso para o Cruzeiro. Então, tomara que um resultado assim, uma atuação assim, é amistoso, é uma espécie de treino de luxo, mas isso tem que servir de alerta para determinados movimentos. E se o Cruzeiro volta e termina uma janela sem ter um volante, sem ter uma opção, outra opção para centroavante, o Ney sentiu um desconforto. Quem que tinha? Francisco da Costa. Véio. Volante, tá o Mateuzinho, aí o Lucas Romero e mais ninguém. Véio. Os garotos da base estão lá para jogar o duelo do Sub-20 e não vão ser a solução neste momento de pressão. Então, que esse amistoso sirva para isso. Se servir para isso, já vai ter valido a pena. Caso contrário, a gente vai voltar aí muito preocupado com a retomada dos jogos oficiais, viu, Léo Campos? Acho que até é interessante, né? A última resposta do Arthur Jorge era justamente sobre isso. Só pra explicar pra quem tá no YouTube, eu tô parecendo uma doida aqui, um clarão no meu rosto, mas é porque toda a iluminação do estádio foi desligada. Então nós estamos só com a nossa iluminação aqui da transmissão, por isso tá um breu danado. Mas eu tô resistindo aqui, viu, Pedro Amigo? Porque ainda tem muito papo pra gente, muita ideia pra gente trocar. Você é a nossa luz, Nath. Eu tô parecendo, mas é que eu tô na frente de um carro com farol ligado, mas é isso aí, gente, vamos em frente. Mas foi interessante até porque nós tratávamos desse assunto e o Arthur Jorge responde, né? Eu confesso que eu não achei que ficou um clarão, um buraco no meio campo do Cruzeiro, como até o próprio repórter tentou explicar ali pro Arthur Jorge. Eu acho que o Matheus Henrique é um volante que tem muita leitura tática, então isso ajuda com que ele tente se posicionar bem, mesmo não sendo um primeiro volante de origem. Acho que ele não tem deixado buracos, mas acho que é claro pra todo mundo, pra mim, pra você, pro Fabrício, pro Piquitito e pro próprio Arthur Jorge, que o Romero é um marcador muito melhor do que o Matheus Henrique, porque são jogadores de posições diferentes. Mas dentro do que ele tem disponível no plantel, até por essa leitura tática que tem o Matheus Henrique, ele é quem melhor tem se adaptado a essa função. E enquanto o Cruzeiro não conseguir trazer um outro primeiro volante de ofício, é isso que nós temos para hoje. É uma preocupação? É porque são jogadores diferentes, com capacidade de marcação distintas. E aí quando a gente vislumbra um Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, é claro que causa apreensão o seu primeiro volante ser um cara improvisado. Isso aí causa apreensão em todo o time, até pela qualidade do adversário que está do outro lado. Mas acho que dentro do que o Cruzeiro tem, acaba que é o Matheus Henrique o mais indicado. E acho que o quanto mais ele jogar e treinar nessa posição, maior a chance dele acertar. Então, por exemplo, a gente está falando muito do jogo contra o Flamengo, mas no jogo contra o Internacional, o Romero também está suspenso. Então, já vai ser uma oportunidade para o Mateuzinho jogar nessa função e talvez lá no dia 12 contra o Flamengo chegar melhor ainda, né? Ver os erros, ver os vídeos, rever os lances, rever posicionamento, e aí aos poucos ele vai tentando melhorar o seu desempenho. E assim, é uma situação, essa da volância aí do Cruzeiro, que o Cruzeiro ficou muito refém de um jogador que não deu certo, e que foi uma surpresa para todos nós não ter dado certo, que foi o Wallace, né? Se você for pensar a configuração desse meio campo do Cruzeiro, se o Wallace tivesse minimamente conseguido jogar, você teria um grande primeiro volante de titular, um grande segundo volante de reserva, bons jogadores para segundo homem de meio campo, como são o Matheus Henrique e Lucas Silva, né? E ainda jogadores que têm essa capacidade de jogar um pouquinho improvisado, de executar mais de uma função no campo, mas no futebol nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. O Wallace não vingou, digamos assim, já seguiu o caminho dele, está emprestado ao Vitória, e o Cruzeiro vai se virando com o que tem. E acho que é muito claro para a comissão técnica do Arthur Jorge, lá para a diretoria do Cruzeiro, que esse primeiro volante tem que chegar. Mas enquanto ele não chega, o Matheus Henrique vai tentando dar conta do recado da melhor forma possível. Eu vejo assim, viu, Pedro?
Boa, Nath. E aí, Fabrício? Não, eu acho que o Matheus Henrique tem que se preocupar. Lógico que a gente sabe que ele não é o primeiro volante, ele não vai ser aquele ladrão de bola. Mas, cara, é posicionar taticamente, é ter calma pra você não... Porque ele como não tem a característica de primeiro volante, o que acontece? O primeiro volante tem a característica de roubar a bola porque ele tem um time certo, de encurtar a hora certa e ele não define também. Geralmente ele não define pro atacante nem pro meia, né, pro adversário. O adversário vai, aí ele tem essa reação rápida de pegar a bola. Poucos botes são na certo. Ele vai e tira a bola sem o adversário ter definido a jogada antes. Então, já que ele não tem esse tempo, e às vezes eu vejo muito ele fazer isso, e aí toma os amarelos, chega aquele meio, sabe o cara sem freio, que atropela? Ele tem que tomar cuidado, é só isso, cara, é só posicionar ele na frente e também a gente jogar uma carga dessa num jogador que, a parte defensiva, vai jogar no Flamengo, com o primeiro, gente, a linha defensiva, ela também é composta pelo meia, ela é composta pelos dois beiradas que vem. Você vê o Flamengo raramente entra por dentro ali, sabe? Geralmente é os beiradas que fazem as jogadas individuais. E aí o que tinha que dificultar? É quebrar, ficar mais bem posicionado pra quê? Pra cortar essa linha de passe que vai usar o Pedro como referência. Esse é o grande perigo do Flamengo. E aí é posicionado, não tem que roubar a bola, não tem que... Calma, gente, também dá pra ele jogar ali. E eu acho bom também quando o Matheusinho joga ali, também ter essa consciência de não querer sair lá pra frente. Ele é o primeiro homem, entendeu? Que vai ficar na frente. Então, mas ele vai tocar bastante na bola. Se ele começar a ver que isso é importante, ele gostar desse jogo, vai sobrar uma vez ou outra e dar aquela arrancada que ele gosta. Mas geralmente ali é carimbar a bola, 1, 2 toques, linha de passe, pra ser o terceiro homem. Não dá pra jogar... O William fica sem opção na frente, sem opção com o Matheus Pereira, é ele que tem que vir por trás. E aí ele vai receber a bola, virar o jogo. Ele vai jogar no zagueiro. Enfim, ele acostumando com esse jogo também é muito importante, porque assim, ele tem qualidade. Então o Cruzeiro também não vai ficar aquela... Eu não vejo o Cruzeiro, ainda mais no segundo semestre, tá sendo uma característica mais ofensiva ainda. Peck ofensivo, Rojas ofensivo, William ofensivo. Eu acho que tem assim, ele jogando tem até... O Cruzeiro não vai querer ficar jogando de contra-ataque, vai querer se impor no jogo. E ele é um cara importante pra ter a bola também, tem muita qualidade ele. Como você falou a respeito da situação do William, mais ofensivo, me chamou muita atenção o fato de o Arthur ter utilizado uma pergunta na coletiva sobre o William ser titular para aproveitar e dizer que hoje ninguém é titular. Hoje, aquele velho discurso, né? Será que está começando de novo, claro, com as influências do que ele já teve de trabalho até aqui, esse processo de formação do time? Será que ele vai mudar muito a partir do momento em que algumas peças-chave são trocadas? Eu acho que a característica dele é essa. Tanto é que ele fala muitas vezes o jogo, na hora do jogo, na preleção, ninguém sabe. Todo mundo dorme do mesmo jeito, do mesmo pensamento, sabendo que se não vai jogar, lógico. Tem uns caras que sabem que é titular absoluto. Mas assim, a maioria fica sabendo, não, foi acontecer algumas vezes já, né? Durante essa temporada, ele quer manter isso aí. Eu acho que é importante manter isso, manter essa disputa saudável, mostrar o merecimento que a turma fala, né? Que aí como é que é? Não é merecimento, tem outro nome. Meritocracia? Garotinho. É quem tá merecendo ser titular. E eu acho que é importante, no vestiário saudável, o ideal é isso, porque o jogador sabe, quando o outro não tá jogando nada, tá ali por causa de panela, entendeu? Então eu acho que é importante manter isso, e eu acho que com certeza ele abriu essa possibilidade do William voltar a ser titular. Agora a briga vai ser o William vai ter que jogar muita bola, porque o Fagner, cara, do jeito dele, muito seguro na marcação, principalmente pensando em Libertadores e jogos mais difíceis no Campeonato Brasileiro, vai na boa, vai certeiro, essa disputa é saudável, cara, vai jogar os dois qualquer hora, tem o Calma Moraes aí que tá evoluindo, tem jogado bem, principalmente na esquerda. Lógico que o Calma Moraes ainda tem que, da idade, né, melhorar essa parte defensiva. O jogador demora um pouco a amadurecer essa parte defensiva, pegar as manhas, os atalhos, vai demorar um pouquinho mais, mas ele tá dando todas as oportunidades ali pro William crescer, né? Faixa de capitão, o outro jogo falou com ele, jogou, ele não sabia nem que ia ser titular, ficou sabendo na hora. É bacana isso, cara, é bacana isso, não só com ele, mas com todos do elenco. É importante, todo mundo tá treinando pra saber que vai jogar, vai ser um time. Acontece isso mesmo. Muito bem, Nath, a respeito das situações de jogadores, como falamos há pouco, você citava, né? O Wallace, que não vingou. Tem gente aí nesse elenco do Cruzeiro que passa a sensação na gente que tá sobrando. Hoje nós vimos Marquinhos ser titular, nós vimos Wanderson jogar por alguns minutos, nós vimos Chico da Costa jogar por alguns minutos. Que recado você entende da utilização desses jogadores no amistoso de hoje, Nath? Pedro, eu acho que esse amistoso hoje, e os jogadores que nós já esperávamos, que tem qualidade, que tem potencial para ir bem com a camisa do Cruzeiro, eles provavelmente irão bem. O caso do Rojas, o caso do Gabriel Peck, né? Nós já tínhamos uma expectativa positiva e essa expectativa se cumpriu dentro do campo. Em contrapartida, já tinha alguns atletas que a gente já não esperava muito e eles não entregaram nada de diferente para mudar a nossa opinião. É o caso do Chico da Costa, né? É um atacante que não consegue ser um cara definidor, né? Geralmente atacantes mais posicionais assim, como deveria ser o caso do Chico da Costa, é aquele cara que
que chega uma bola, ele tem que ser capaz, ter condições de guardar essa uma bola, né? O Chico da Costa não é esse cara. Não consegue sobressair no jogo aéreo. Aí você tem ali o Wanderson, que é um atacante que teve o seu papel, a sua importância no ano passado, numa outra configuração de time, mas você percebe que não é um jogador de beirada, agudo, agressivo, como o Arthur Jorge gosta de ter nos seus times. E por outro lado, o Marquinhos, ainda que tenha essas características de ser um jogador de velocidade, de linha de fundo, de drible, ele não consegue desencantar com a camisa do Cruzeiro, né? Hoje começa como titular e você percebe claramente aqui que o lado esquerdo do Cruzeiro é infinitamente mais forte que o lado do direito, no comparativo Sinisterra e Marquinhos. E não é só na capacidade associativa que o Sinisterra teve com o Matheus Pereira, com o Rojas, inclusive no lance do gol, e que o Marquinhos não conseguiu ter do lado direito, mas assim, o retoque da jogada, sabe, a finalização, a hora de tentar um cruzamento, a hora de tentar uma finta, um drible, é diferente. Então, acho que esses jogadores, eles tiveram seus minutos em campo, mas nada mudou. E acho também que o Arthur Jorge colocou eles pra jogar muito no intuito de encontrar outros caminhos pro Marquinhos, pro Chico da Costa, pro Wanderson. Acho que tá muito claro pra mim que são jogadores que não têm muita qualidade, que não têm muita capacidade de ajudar o Cruzeiro, de entrar num segundo tempo de um jogo de Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro perdendo, e esses caras serem responsáveis por uma virada, ou serem peças determinantes numa virada, sabe? Mudar o patamar, o cenário de um jogo. E acho que o Arthur Jorge coloca eles pra jogar, pra aproveitar de alguma forma a vitrine, né? E quem sabe buscar outros interessados. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.